Meus irmãos, eu convido a igreja que abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Leremos aqui os versículos de 1 a 12. 1 Tessalonicenses, nós estamos trazendo alguns sermões expositivos sobre esta carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, uma carta que em várias oportunidades ele dá graças a Deus pela vida daqueles crentes, dos nossos irmãos lá do passado, dos Tessalonicenses. E quando a gente olha Atos capítulo 16, que foi o histórico, é o pano de fundo da plantação da igreja ali, no capítulo 16, quando Paulo sai de Filipos, e ali os irmãos que conhecem um pouco esse texto, sabem que Paulo e Silas passaram momentos difíceis ali em Filipos, foram perseguidos, foram surrados, acabaram presos, e ali então, quando eles saem de Filipos, eles vão até Tessalônica, e também, sob perseguição, eles plantam ali a igreja dos Tessalonicenses. E segundo o que a gente vê no texto de Atos 17, isso aconteceu em menos de um mês. Em menos de um mês, o apóstolo Paulo, então, funda as bases ali, as raízes daquela igreja, que agora ele escreve para esta igreja, para os Tessalonicenses, dizendo: olha, eu agradeço a Deus por vocês, agradeço a Deus pelo crescimento, agradeço a Deus porque o Evangelho, de fato, está transformando a vida de vocês. Então, no capítulo 2, Paulo vai falar um pouquinho aqui sobre o crescimento, e ele nos diz o seguinte, acompanhe aí na sua Bíblia, capítulo 2, a partir do versículo 1, dizendo assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, Pai, porque nós podemos nos reunir em torno da Tua Palavra. Nós não nos reunimos em torno de homens ou em torno de uma ideia humana, mas nós nos reunimos em torno da Palavra do Senhor. E assim nós cremos, Pai, que o Senhor tem nos abençoado através da Tua Palavra. Agora abra o nosso coração e a nossa mente, para que possamos aprender do Senhor nesta noite. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.
Quando a gente lê o primeiro capítulo aqui de Tessalonicenses, nós encontramos Paulo como evangelista. Então ele está falando do Evangelho, ele fala de como o Evangelho transforma as vidas, mas agora, no capítulo 2, nós encontramos Paulo como pastor. E ele explica aqui a maneira que o apóstolo cuidava dos recém-convertidos. Ele cuidava daquela igreja, porque para que os irmãos percebam, Paulo deixa esta igreja ainda muito nova, é uma igreja recém-criada, ainda eles tinham muito que aprender, eles precisavam crescer na fé, eles precisavam amadurecer. Então este capítulo aqui nos mostra Paulo preocupado com uma igreja a qual agora ele está tentando ajudar a crescer. Assim como uma criança precisa de crescimento, ela não pode ser deixada. Paulo, então, aqui se preocupa para que aquela igreja não seja atacada por lobos devoradores, por aqueles que não amam o rebanho, e cresça espiritualmente e sirva a Deus naquele local. Então, a preocupação de Paulo pela igreja que ele havia plantado, pela igreja que ele havia fundado ali. Então, irmãos, o que a gente percebe é que Deus usa pessoas para levar o evangelho aos perdidos. Ele usa você, usa mim, ele usa os seus filhos para isso, mas também usa pessoas para cuidar dos bebês da fé. Daqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, entenderam, foram convencidos pelo Espírito Santo e agora começam a sua caminhada cristã. Então Deus levanta homens e mulheres para cuidar deles. Então ele vai usar você, ele vai levantar a mim, ele vai levantar o seu povo, para que com amor e cuidado possa então acompanhar aquelas pessoas que estão próximas de nós, que entram nas nossas igrejas e agora querem e desejam e anseiam, como Paulo mesmo vai dizer, como criança recém-nascida anseia pelo leite materno, essas pessoas também anseiam em aprender de Jesus. Não existe novo convertido, não existem pessoas que foram convencidas por Cristo sem que desejem crescer espiritualmente. E também não existem filhos de Deus, daqueles que já têm uma caminhada na fé, daqueles que já não são mais novos na fé, e aqui eu me dirijo a muitos de nós, que também não sinta esta responsabilidade, este desejo de oferecer o que tem, para que estas pessoas possam crescer espiritualmente. E aqui fica um desafio para nós inicial, né? Será que você, como cristão, dentro da igreja, pode dizer, olha, eu auxiliei e eu auxilio no crescimento de pessoas ao meu redor? Isso é muito importante, isso faz parte da nossa maturidade cristã. Então, nestes versículos aqui, Paulo vai lembrar aos irmãos, do versículo 1 ao versículo 12, do ministério que ele realizou ali no meio deles, ensinando e cuidando daquela jovem igreja. E eu creio que Paulo, ao lembrar-se disto, nós podemos aqui aprender algumas coisas também. Como que Paulo realizou o seu ministério, como que Paulo cuidou de pessoas novas na fé, e como nós podemos imitá-lo também, ajudando outros que estão próximos de nós a crescer, ajudando o jovem, ajudando o adolescente, a criança, o novo na fé, os jovens casais, as moças que se casam, as mulheres mais velhas poderem ajudá-las, os rapazes que se casam, os homens mais velhos poderem ajudá-los. Como que nós podemos fazer isso? Então eu creio que há algumas orientações aqui, alguns princípios que podem nos ajudar nisso. Primeiro, Paulo nos fala dele como aquele dispenseiro fiel. Então ele fala, olha, eu sou aquele servo fiel, aquele mordomo fiel, e ele vai falar sobre isso no versículo 4, quando, de 1 a 6, na verdade, ele fala isso, mas eu quero destacar aqui o versículo 4, quando ele diz assim, pelo contrário,
visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Percebam, então, este princípio que Paulo coloca aqui. Olha, nós somos aprovados por Deus. O que isso significa? A conversão. Isso significa, então, que ele foi colocado numa posição agora de que Deus dá a ele alguns dons e talentos para que ele possa desenvolver dentro da igreja. E ele fala, olha, nós somos aprovados por Deus e Deus nos confiou o Evangelho. Meus irmãos, este é o maior tesouro que nós podemos carregar, o Evangelho. O Senhor confia o Evangelho a cada um dos seus filhos, não para que, como naquela parábola que nós ouvimos Jesus contando, que determinada pessoa, então, a receber do seu Senhor uma moeda, ele fica temeroso acerca do seu Senhor e enterra aquela moeda, aquele talento, que era um valor daquela moeda, enterra ali e não faz nada com ele. Não, o Senhor nos confia o Evangelho para que a gente, então, anuncie este Evangelho. Não era uma mensagem que Paulo havia inventado. O Evangelho não era coisa da cabeça de Paulo. E ele também não tinha recebido de homens, mas ele fala aqui, olha, nós recebemos isto de Deus. É Deus que deu a mim, Deus que deu à igreja o Evangelho. Meus irmãos, nós às vezes sabemos disso, mas muitas vezes a nossa prática é que não é esta. Às vezes nós achamos que se nós dermos mais condição de vida às pessoas, se nós dermos mais educação às pessoas, se elas tiverem acesso, então, à urbanização, ao saneamento, elas, então, resolverão os seus problemas. Todas essas coisas são importantes, elas são benéficas, sim, mas nós nunca podemos esquecer que o que pode transformar um homem, uma mulher, uma sociedade, é o Evangelho. O Evangelho, como Paulo vai dizer em Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação. E o Senhor nos confiou isto, a nós, como igreja do Senhor Jesus. É um tesouro que Ele nos confia. Né? Aqui no capítulo 2, o versículo 4, ele vai dizer, então, para que não agrademos a homens, e sim a Deus que prova o coração. É um dispenseiro fiel. Eu prego o Evangelho, eu anuncio o Evangelho, não para que homens se agradem, não para que as pessoas sorriem para mim, mas eu faço isso pela minha fidelidade ao Senhor. O cristão que procura agradar homens, fatalmente desagradará ao Senhor e perderá a aprovação do Senhor. Então Paulo tinha um estilo de ministério. Veja aí o versículo 1 e 2, ele tinha um estilo de ministério que nós podemos aprender. Ele vai dizer assim no versículo 1 e 2, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Nós moramos um tempo em Tessalônica e procuramos ser frutíferos, frutificar neste meio. E às vezes a gente pode pensar, Senhor, olha, eu morei de fato 30, 40, 50 anos, 10 anos, 20 anos, 5 anos, 2 anos em tal lugar, mas as condições foram difíceis. Sabe, eu queria testemunhar do Senhor, mas a vizinhança não era fácil. As pessoas não eram fáceis, eu estava passando um momento difícil na nossa vida. Mas veja o que Paulo diz, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, e eu contei a história para vocês aqui, de Atos 16, quando Paulo foi chicoteado junto com o seu companheiro de ministério, Silas, eles foram presos, maltratados. Ele diz assim, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus. Como que foi esse anúncio? E ele explica, em meio a muita luta.
em meio a muita luta. Se você está esperando um momento mais propício para ser um cristão frutífero, o que nós aprendemos aqui, que este momento pode não chegar. E você perderá as oportunidades de ser frutífero na vida de outras pessoas. Veja que Paulo fala, olha, a minha estada foi menos de um mês que ele morou em Tessalônica. Outros lugares ele morou mais tempo, mas aqui foi menos de um mês. Não deu nem para desfazer as malas, tirar as coisas da caixa. Ele já teve que ir para outro canto. Mas enquanto isto, e pela perseguição dos judeus, que foi forte ali em Tessalônica, mesmo assim, ele abria a sua boca e anunciava do Evangelho. Esse era o estilo do seu ministério, e certamente nós a podemos aprender. Mas havia uma mensagem, o versículo 3 diz, 3, do capítulo 2, versículo 3, pois a nossa exortação, ou seja, o que nós falamos, exortamos a vocês, não procede de engano. Então, ele pregava o Evangelho em meio à luta, mas o apóstolo menciona aqui 6 vezes nesta carta, na verdade, que a mensagem que ele estava transmitindo era verdadeira. Era uma mensagem verdadeira. Por que ele fazia questão de dizer, olha, eu não estou pregando engano. A mensagem que eu estou dizendo a vocês é a mensagem de Deus, aquela que Jesus falou, aquela que está registrada nos evangelhos, é a palavra de Deus. Nós temos que ter também essa convicção, o mundo está farto de engano. E quando eu digo que o mundo está farto de engano, não pense que isso está apenas fora da igreja, mas mensagens mesmo dentro de igrejas, que são falsas. O mundo está farto disso. Ele precisa, então, ver a verdade de Deus. E a verdade de Deus é o Evangelho. É o Evangelho. Quer queiram, quer ouçam ou deixem de ouvir, a mensagem não pode ser alterada, mudada. Então, ele fala também por que ele estava fazendo isso, né? No capítulo 2, versículo 3, na segunda parte, ele vai dizer o seguinte, nem de impureza. Veja que ele está dizendo o motivo aqui. Ele não poderia ser culpado de impureza, pois seu motivo era genuíno. Ele não estava movido por cobiça ou qualquer outro sentimento. O seu motivo era o serviço a Deus. Ele queria servir a Deus, louvar o nome do Senhor. E aí, na última parte, ele fala qual que era o método que ele se utilizava. Então, o versículo 3 vai dizer assim, nem se baseia em dolo. Esta palavra dolo é interessante, porque ela pode ser traduzida por colocar a isca no anzol. Quem é pescador aí, chamar a atenção dos pescadores, né? Então, se você quer pegar determinado peixe, você vai usar determinada isca. Então, não adianta, por exemplo, usar uma isca que aquele peixe não se interessa por ela. Então, ele usa aquela isca que o peixe se atrai, né? Então, ele está dizendo, ó, o nosso ministério não é baseado nisto. Por que ele diz isso? Porque havia muitos que faziam isso, como vendedores que se utilizavam, então, de recursos de retórica, de promessas e etc., usavam de dolo, ou seja, como pescador, colocavam a isca no anzol para fisgar aquelas pessoas. Paulo fala, nosso ministério não está baseado nisto. Então, nós não podemos prometer aquilo que Deus não promete. Nós não podemos ensinar aquilo que Deus não ensina, porque o nosso método do Evangelho é da verdade, da pureza, como Paulo vai destacar aqui. Como ele vai dizer no versículo 6, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Então, ele, como despenseiro fiel, o seu método do Evangelho era baseado, então, na pureza. Bom,
Muitas pessoas, né, infelizmente até hoje, muitos ministérios, igrejas, eles acabam dizendo, bom, o método utilizado não importa. Não importa se é advindo da psicologia, do mercado, enfim, não importa. O importante é transmitir a mensagem certa. O que é importante é a mensagem certa. Mas veja, meus irmãos, isso é uma falácia. Alguns métodos são indignos do Evangelho. Nós não podemos usá-lo. Mas eu vou transmitir a palavra de Deus. Não importa. Nós não podemos usá-los. Eles são indignos de serem usados. Por quê? Porque eles são mundanos, eles são antropocêntricos. Eles se concentram no homem e não em Deus. Então, Paulo nos diz aqui que isto é abominável. A linguagem da bajulação, pessoas que bajulam homens e pessoas que bajulam até Deus, tentando com isso conseguir algumas coisas, Paulo diz que não é algo que nós devemos buscar. Então, né, o nosso método do Evangelho tem que ser puro quanto o próprio Evangelho. Nós não podemos fazer diferente e confiar na operação e na condução do Espírito Santo de Deus. Bom, se o texto aqui, Paulo fala, né, que como a gente deve cuidar uns dos outros, principalmente dos novos na fé, nós precisamos ser dispenseiros fiéis. Mas ele também vai nos falar de outra maneira. Ele vai dizer, olha, eu também cuidei de vocês como mãe carinhosa, como uma mãe. Ele usa essa linguagem. Veja aí o versículo 7 e 8. Abençoada água, né? Versículos 7 e 8 diz assim, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Então, Paulo fala, olha, eu poderia exigir de vocês um pagamento, seria legítimo, mas ele fez uma escolha, por causa da situação que ele estava ali em Tessalônica. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Aqui Paulo, então, ele agora tira a ênfase do dispenseiro, né? A ênfase do dispenseiro é a fidelidade. E ele coloca agora a ênfase da mãe. A ênfase da mãe é ternura. Olha, ele foi fiel, falou, olha, aqui é o Evangelho, não tem negociação com o Evangelho. Eu preciso ser fiel na mensagem que eu transmito. Mas agora ele fala, olha, mas também é necessário ternura. E ele fala, como a mãe, como a ama, né? Tem uma tradução que fala que como a mãe que acaricia os seus próprios filhos. Então, assim ele se portou no meio daquelas pessoas, né? Cuidar de crianças, quem tem crianças aqui ou já teve, sabe que cuidar de crianças exige tempo e energia, e haja energia para cuidar de criança. E Paulo não entregava os seus convertidos a babás. Cuida aí. Não. Ele plantou a igreja. E ele pastoreou a igreja. Ele não entregou. Ele pastoreou, juntamente com os seus companheiros, a igreja. Então, veja que ele fazia sacrifícios e cuidou deles pessoalmente. Ele abriu mão. Então, hoje, eu tenho duas das nossas 3 filhas, né, já são adultas, já se casaram, mas a minha esposa e eu, nós precisamos de paciência, né, um bocado de paciência, antes que elas chegassem à maturidade. Assim como meus pais também tiveram comigo, um bocado de paciência aqui. Quem é pai sabe disso, né? Quando as crianças aprontam
e derruba naquele sofá novinho, né? Acabou de comprar o sofá, aquela coisa mais linda do mundo, e ela vai lá e derruba suco de uva, e você fica numa alegria, né? Uma paciência, uma coisa maravilhosa. Então, a gente sabe como isso funciona, né? Até que elas cheguem à maturidade, então, você tem ali um longo trajeto a ser feito. Então, Paulo falou, olha, eu fiz isso com ternura. Eu faço isso com amor. Eu entendo que vocês terão dificuldades, tropeçarão, mas eu quero que vocês cheguem à maturidade. Então, veja, meus irmãos, que deve ser, então, isso na nossa vida. Todos passam pelas dores do crescimento. Todos passam pelas dores do crescimento. Quando você vê uma criança crescendo, é uma coisa maravilhosa, ela chega em certa idade e elas têm aquelas crises, dores emocionais, até mesmo físicas, né? Quando os ossos começam a esticar, a dor, o crescimento dói. Espiritualmente também há uma relação próxima. Todos passam pelas dores do sofrimento, e nós precisamos, então, ajudar para que essas pessoas, os novos na fé, cresçam e amadureçam em nome do Senhor. Veja que o que nós lemos lá no início do culto, 1 Coríntios 13, versículo 4, vocês lembram o que diz lá? Que o amor é paciente, que o amor é benigno. E é assim, e é desta forma que nós precisamos entender. Então, Paulo se mostrou paciente, qual ama que cuida e acaricia os próprios filhos. Mas também Paulo os nutria. Veja aí o capítulo 2, versículo 7, ele vai dizer para nós, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Então, Paulo decidiu uma estratégia de ministério do apóstolo Paulo, por amor àqueles irmãos de Tessalônica, cuja igreja, então, foi fundada de uma maneira um pouco diferente, especial, muito rápida. Aqueles irmãos, então, Paulo diz, olha, eu vou cuidar de vocês sem esperar nada em troca. E Paulo fez isto, e assim ele cuidou daquela igreja. Irmãos, eu creio que quando a gente faz essa analogia, que o próprio Paulo faz aqui, você imaginar uma mãe, né, uma mãe amamentando um filho, e ela oferece de si mesma ao seu filho. As mães que aqui estão, né, que já amamentaram e já fizeram isto, ou talvez estão nesta fase, sabe disto, né? Você oferece de si mesma ao seu filho, né? E ela não vai entregar esse filho a outra pessoa. Uma mãe que ama, uma mãe que se importa, ela quer fazer isto. Ela dá de si mesma ao seu próprio filho. Então, Paulo usa essa linguagem muito especial, muito próxima, para falar do tipo de relacionamento, então, dele. Olha, me custou. Eu dei de mim mesmo aos meus próprios filhos. E é interessante que uma mãe que amamenta, ela tem que tomar alguns cuidados. Ela tem que tomar alguns cuidados. Uma mãe que amamenta não pode ficar ingerindo, por exemplo, álcool ou substâncias ilícitas. Por quê? Porque ela tem uma vida que depende dela. Ela sabe que isso não será bom para aquela vida. Então, aquilo que ela ingere é muito importante. E Paulo, então, ele diz, olha, eu me alimento da palavra de Deus para que eu alimente vocês com esta palavra. Assim como a mãe que alimenta os seus filhos, eu também faço isto. Então, mas não é fácil amamentar. Veja que, quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, nós encontramos Moisés usando essa analogia, lá em Números, capítulo 11, versículo 12. Moisés fala o seguinte, e ele estava chateado aqui, né? Estava
num momento de chateação, e ele se dirige a Deus em oração e diz assim: concebi eu, porventura, todo este povo? O povo estava aprontando lá no deserto. Dei-o eu à luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, à terra que sob juramento prometeste a seus pais. Veja, né, que não é fácil. Moisés sentiu o peso de pessoas, então, que estavam sob a sua responsabilidade. Então, o trabalho, o ministério de cuidar de pessoas, não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho necessário. Muitas vezes, nós teremos que dar de nós mesmos, do nosso tempo, até, quem sabe, dos nossos próprios recursos, para que a gente faça isso. Como disse Davi, daria eu a Deus algo que não me custe nada? Poderia eu fazer isto? Então, o que Paulo nos diz aqui, meus irmãos, é o cuidado que a gente precisa ter com a igreja. E este cuidado não está apenas sobre os ombros dos pastores e presbíteros, mas de cada um de nós. Cada um de nós, então, podemos sim falar, aconselhar, orientar, animar, de acordo com cada um o dom que recebeu. O dom que recebeu. Às vezes, uma simples palavra para alguém que está passando um momento difícil, um pai que está questionando todo o seu sacrifício pela família, um filho que acha que está sendo injustiçado pelos seus pais, uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra pode ser um divisor de águas na vida daquela pessoa, quando este, então, coloca os seus dons e talentos a serviço do Senhor. Veja que, ainda, 1 Pedro, você abrir a sua Bíblia ali em 1 Pedro, capítulo 2, descobrirá também Pedro utilizando essa mesma linguagem, porque ela é uma linguagem muito propícia, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, inveja e de toda sorte de maledicência. Olha, deixem essas coisas, deixem para lá, não consumam isto. Aí ele vai dizer no versículo 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, Pedro também usa essa linguagem, dizendo, olha, em vez de se alimentarem disto, invejas e toda esse tipo de alimento, desejai o genuíno leite espiritual. Que leite espiritual é este? Que alimento é este? A palavra de Deus. A palavra de Deus. É ela, então, que vai fazer com que os nossos músculos e ossos espirituais sejam fortalecidos. Fortalecidos. Então, aqui Paulo se apresenta como a mãe terna, a mãe que age com ternura, com cuidado, dizendo a eles, olha, eu amo, eu dou a minha própria vida, eu dou de mim para que vocês cresçam. E a mãe faz isto. As mães fazem isto. É uma imagem maravilhosa que Paulo, de fato, usa aqui. Mas também ele usa, agora, para falar do cuidado da igreja, então ele fala, olha, eu sou o dispenseiro fiel, eu sou a mãe terna, mas agora ele fala que é o pai preocupado. Ele é o pai preocupado. Veja aí o versículo 11. Versículo 11. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Lá em cima ele fala que ele é a mãe terna, né? Aqui ele fala que é o pai, então,
preocupado, como pai a seus filhos. Paulo se considerava o pai espiritual aqui dos cristãos de Tessalônica, visto que foi ele que plantou aquela igreja ali, né? Assim como a igreja de Corinto, também, que foi plantada pelo apóstolo Paulo. Daí você vai lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, você vai achar Paulo falando o seguinte: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então Deus usou a mensagem, o Espírito de Deus usou a palavra de Deus no ministério de Paulo para gerar aqueles cristãos. Ele era o pai espiritual deles. E ele se preocupava com eles, né? Então, Paulo recebeu muitas falsas acusações de Tessalônica. Lá em Atos 17, fala da perseguição dos judeus, das acusações que os judeus lançaram contra o apóstolo Paulo. Pensa você, meus irmãos, você está trabalhando na igreja, você quer servir a Deus, você ora: Senhor, o que eu posso fazer? Eu quero servir ao Senhor, eu quero ser frutífero, não quero só vir à igreja, não quero só me sentar nos bancos, mas eu quero servir ao Senhor. E de repente você faz isso, e Deus mostra para você o que você pode fazer, e você faz, está com alegria, mas de repente você recebe ataques, acusações, falsas acusações, pessoas então te pressionando. O que você faria? Como você reagiria? E foi isso que aconteceu com Paulo. Foi exatamente isso. Ele continuou fazendo o que Deus mandou ele fazer. Ele continuou fiel. Ele continuou pregando o Evangelho. Então, quando ele escreve ao jovem Timóteo, lá em 1 Timóteo, ele vai dizer assim: olha, Timóteo, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, ele está já alertando aquele jovem, aquele rapaz, que estava ali envolvido no ministério, estava na igreja lá de Éfeso, era novo, era um rapaz novo. E ele disse: Timóteo, se você quiser viver com piedade, servir a Deus de coração, Paulo já estava velho. Eu vou dizer uma coisa para você: você vai ser perseguido. Então, muitas vezes a perseguição é apenas um sinal de que você está indo na direção certa. E isso é um consolo para nós. Muitas vezes as pedras lançadas pode significar que você está simplesmente fazendo a vontade de Deus. Então observe isto. É o que Paulo vai nos falar aqui. Então Paulo aqui ele ressalta alguns deveres que ele tem como pai espiritual dos tessalonicenses. Primeiro ele fala do trabalho, né? Ele vai dizer aqui no versículo 9 acerca do trabalho. Então ele vai dizer assim: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando, para não vivermos às custas de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Então veja, Paulo trabalhava para se sustentar e sustentar a equipe missionária que estava com ele. Então ele lançou mão da sua profissão. A Bíblia nos esclarece que ele era fazedor de tendas, ele era fabricante de tendas, era uma profissão que ele tinha da sua mocidade, e de vez em quando ele usava essa profissão em alguns trabalhos missionários. Esse foi um deles. Então, ele fala: olha, eu trabalhei o dia inteiro fazendo tendas, confeccionando. Pegava aquelas peles negras, né, aqueles pelos negros das ovelhas, tinha um certo tipo de ovelha, e ele trançava aquilo, havia uma técnica para fazer essas tendas e vendê-las. Paulo fazia isso. Então eu fazia isso o dia inteiro, eu trabalhava noite e dia, para que eu pudesse
pregar a vocês o evangelho para que não lhes custasse nada, para que ninguém, nenhum dos meus inimigos me apontasse o dedo e dissesse, olha lá, ele está explorando aquelas pessoas. Então ele recebeu, por exemplo, donativos, e ele vai dizer isto, né? Eu recebi donativos da igreja de Filipos. Eu recebi uma oferta da igreja de Filipos, para que vocês não tivessem que colocar a mão no bolso, porque eu me sentia como pai de vocês, como pai. Era minha responsabilidade sustentá-los e trabalhar desta forma. Então, certamente não é fácil. Imagina, né, trabalhar o dia todo e à noite. Então, Paulo fazia o seu trabalho pastoral, de ensino, de discipulado, de aconselhamento e tudo mais que exige a função pastoral. Ele fazia, então, sem nunca ter reclamado acerca disso. Então, veja aí que ele escreve, né, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, talvez até se lembrando dessa experiência, 2 Coríntios 12, 14, ele diz assim, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. É claro que ele se preocupa aqui com uma aplicação espiritual, e nós também precisamos entender isso. Nós recebemos o Evangelho e nós precisamos transmitir esse tesouro que o Senhor nos deu. Veja que ele fala, olha, então eu me vi responsável em trabalhar para que não vos fosse pesado, mas também o meu viver, ele destaca isso no versículo 10, pelo meu modo de viver, eu mostrei a vocês, então, que como se deve viver o Evangelho. Os pais devem viver de modo a ser bons exemplos para os filhos. Isso é exigido dos pais. Você precisa ser um bom exemplo para o seu filho. Então, Paulo destaca isso. Veja aí o versículo 10. Vós e Deus, veja aí, ele invoca os tessalonicenses e Deus. Vós e Deus sois testemunhas. Vocês e Deus são minhas testemunhas. Do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Então, toda aquela equipe missionária que ali estava, Paulo e os seus ajudantes que estavam em Tessalônica, ele fala, olha, vocês têm algo a dizer sobre nós? Há alguma coisa no nosso proceder, no nosso viver, que escandalizou? Que foi um empecilho para o Evangelho? Que foi uma desgraça para a honra de Cristo? Há algo? Vocês são testemunha, Deus é testemunha de que nós vivemos de modo digno do Evangelho. Meus irmãos, nós precisamos fazer a mesma afirmação. A mesma afirmação. Se necessário fosse, se precisasse perguntar ao seu vizinho da direita, ou da esquerda, ou de frente, ou de trás, como é o seu procedimento, todos eles poderiam até dizer, olha, eu não me simpatizo muito com ele. Poderia até dizer isto, mas não poderia dizer, ele não vive da maneira que ele diz acreditar. Isso nós não poderíamos ouvir. Paulo tinha inimigos que não gostavam dele, mas nenhum poderia dizer, ele não vive de acordo com o que ele prega. Isso jamais aconteceu. E não pode acontecer também na nossa própria vida, no nosso próprio procedimento cristão. Então, ele vivia de modo piedoso. Veja aí o texto, ele vai dizer, vós e Deus sois testemunhas, ele começa. E aí ele vai dizer, do modo porque piedosa. E a palavra piedosa aqui,
é interessante na língua que foi escrita, né, que é a língua grega, que ela significa cumprir com zelo as funções que Deus lhe deu. Então, piedade é isso. Piedade, para alguns, pode ter um significado. Quanto tempo eu oro, quantas vezes eu vou à igreja, mas veja que não é isso que Paulo enfatiza aqui. O que ele está dizendo é, o que Deus te deu para fazer, você está fazendo? Você está fazendo? Com zelo? Pode ser pouco, pode ser muito, mas você está fazendo com zelo? Porque se você estiver negligenciando, você não é um homem nem uma mulher piedosa. Então, piedade aqui é isso, é fazer, cumprir as funções que Deus te deu. E cumprir com zelo, isto é piedade. Isto é, então, o que o texto vai nos falar aqui. Mas, além de piedoso, ele fala, olha, vocês são testemunhas, que nós vivemos de forma piedosa, justa. E aqui a palavra se refere a caráter e comportamento. Essa é a questão da retidão de caráter e comportamento. Meu caráter e o meu comportamento são considerados justos. Não se trata da justiça da lei, mas da justiça prática que Deus efetua em nossa vida, à medida que nós nos entregamos a Ele. E também a palavra irrepreensível. Então, veja, Paulo destaca essas 3 palavrinhas. Olha, nós vivemos de forma piedosa, nós vivemos de forma justa e nós vivemos de forma irrepreensível. E o significado literal não é alguém que nunca falhou, mas é alguém que não pode ser acusado de não ter consertado a sua vida em Deus. Então, quando Paulo fala, olha, nós vivemos de forma irrepreensível, alguém poderia falar, lembra do seu passado? Você perseguiu cristãos, você prendeu gente inocente, você matou gente. Paulo sabia do seu passado. O que ele estava dizendo aqui é, ninguém pode me acusar de que os meus pecados não foram pagos por Cristo Jesus. Isto é uma pessoa irrepreensível aqui nas palavras de Paulo, né? Então, nós precisamos também ser assim. Se você voltar um pouco, e lá em Filipenses capítulo 2, versículo 15, é também uma responsabilidade nossa. Veja aí, Filipenses 2,15 diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. É isso que o Senhor espera de nós. Paulo, então, aqui, meus irmãos, ele vai ter as suas palavras também, né? Não só o trabalho, não só o seu viver, mas as suas palavras. Veja aí o versículo 11 e 12, ele também, a forma que ele falava era um testemunho. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, aí ele fala, exortamos, consolamos e admoestamos. A forma que ele falava. Ele exortava, ele consolava e ele admoestava. Para que fim? Para que fim? Aí ele vai dizer, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para seu reino e glória. Quando as pessoas saíam de uma conversa com Paulo, elas estavam mais prontas a viverem no mundo como crentes. E aí a pergunta que fica para nós, né? Quando as pessoas saem de 10 minutos de conversa com você, elas estão mais prontas para o quê? Elas estão mais prontas para o quê? Se elas ficarem meia hora conversando com você, elas saem da conversa que tiveram contigo mais prontas para o quê? Se elas ficarem 1 hora conversando contigo,
Elas saem dessa conversa de 1 hora, mas prontas para o quê? Então Paulo diz, olha, eu usei da exortação, que é o que o pai faz com o filho, As crianças desanimam com facilidade, os pais vão lá e exortam, né? E os cristãos novos precisam ser exortados também. Ele usou como o texto vai dizer aqui, da consolação, é a mesma conotação do encorajamento, com ênfase na atividade, ó, vai lá e agora faça, e faça na dependência de Deus, encorajamento e admoestação. E aqui a admoestação tem a ver com a troca de experiência. Quando alguém chegava para Paulo e dizia, olha, eu estou passando isso, Paulo os admoestava dizendo, olha, irmãos nossos também passaram por isso. Eu mesmo também passei por isto. E ele trocava as experiências, então, com esses irmãos. E eles saíam de lá, como ele vai dizer aqui, para viverem do modo digno de Deus, que vos chama para seu reino e glória. Será que nós usamos também as nossas conversas para isso? Ou será que nós não aproveitamos e as nossas conversas são fúteis? Fúteis. E as pessoas não saem dali preparadas para nada. Talvez para coisas que nem deveriam. Então veja que isto faz grande diferença aqui. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte, Deus nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então veja, se você recebeu conforto em Deus, é o que você vai transmitir. É o que o seu coração está cheio. Concluindo, irmãos, o propósito do apóstolo Paulo, né? E ele vai dizer, olha, o meu propósito é que os meus filhos andem de modo digno de Deus. Eu creio que esse é o propósito que nós devemos ter uns para os outros. Através das nossas atitudes, da nossa forma de viver, das nossas palavras, o nosso propósito é que cada um dos nossos irmãos, principalmente aqueles que são novos na fé, vivam de modo digno de Deus. Assim como o Pai deseja se orgulhar dos filhos, também o Senhor deseja ser glorificado pela vida dos seus filhos. Lembrando que João falou no capítulo, no versículo 4, né, 2 João, versículo 4, ele diz o seguinte, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Então, a gente precisa também se alegrar com a mesma coisa, ter este propósito em nosso coração. Então, capítulo 2, para encerrarmos aqui, capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, ele vai terminar ali dizendo que vos chama para o seu reino e glória. Né? Então ele vai dizer, olha, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama, ou seja, Deus chama para o seu reino e glória. Então, veja o seguinte, Deus nos chamou para a salvação. E Paulo vai falar sobre isso, né? Depois, nos versículos seguintes. Deus nos chamou para a salvação, mas Ele está constantemente, o texto aqui pode ser traduzido, Deus está chamando você continuamente, todos os dias. Então, nós poderíamos ler aqui o seguinte, Deus está chamando todos os dias você para o seu reino e glória. Ele está chamando você todos os dias para viver uma vida de santidade e obediência. E nessa noite não é diferente. Nesta noite, Ele continua te chamando e dizendo, olha, eu quero que você viva no presente século, até eu voltar, ou até que você seja levado.
de forma digna do evangelho que você diz que abraçou. Então, esta passagem, meus irmãos, como 1 Pedro, eu quero terminar com esse versículo, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, vai nos dizer: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar? Feche seus olhos. Peço que você faça uma oração em seu coração também, para que Deus te dê graça, força e misericórdia, para que, apesar de tudo aquilo que você possa enfrentar e está enfrentando, você seja frutífero na obra do Senhor, na sua vida espiritual. Querido Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado porque o que nós vemos aqui na tua palavra não é algo que apenas os nossos irmãos lá daquela época poderiam fazer. É algo para a nossa época, é algo real, que nós devemos praticar no nosso dia a dia. O Evangelho continua o mesmo. O Senhor continua o mesmo. E os nossos corações podem ser inflamados pelo mesmo Espírito. E por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma restauração de fé e de propósito, para que, como igreja do Senhor, nós sejamos frutíferos na vida uns dos outros. Sejamos, Pai, preocupados com o amadurecimento dos nossos irmãos, principalmente daqueles que estão começando a sua carreira cristã. Que o Senhor nos ajude a usar nossos dons e talentos a serviço do Senhor, para que o nosso procedimento, as nossas palavras, o nosso viver, reflita de fato a vontade do Senhor e reflita de fato o Evangelho do Senhor. Cuida de nós, Senhor. Nós sabemos que entre nós há irmãos e irmãs que estão passando momentos difíceis, às vezes no meio da família, problemas familiares, esposo, esposa, filhos, às vezes são questões de saúde, e isso tem afligido, tem machucado muitos corações. E nós agora, Pai, apresentamos os nossos irmãos diante do Senhor, para que o Senhor os socorra. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos ou pedimos. E nós clamamos, Pai, pelos enfermos, nós clamamos por aqueles que estão passando dias difíceis, dias tristes, e nós clamamos pelo Senhor, clamamos pela Tua graça, mas clamamos acima de tudo que nenhum deles desanime em sua fé, mas sejam fortalecidos pelo Senhor. Cuida deles, Pai. Abençoe-os. Recebe-os com o amor que está em Cristo Jesus. Que eles sejam consolados e confortados pelo Teu Espírito Santo. Abençoe a Tua igreja, para que seja de fato frutífera no nosso meio, na geração em que estamos, na cidade em que foi plantada. Abençoe-nos, Pai, para a honra e glória do Senhor mesmo, e nos leve em paz. É a oração que fazemos em nome de Jesus, o nosso amado Senhor. E agora, queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as santas e eternas consolações do Espírito Santo repouse sobre nós aqui presentes neste local e também sobre a igreja que está espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.